Olá, morada acadêmica e grupo de trabalho Autopoieses. Eu venho comentar hoje um texto que eu deixei aí para vocês como uma inspiração, do Walter Benjamin, que é um autor, não é, bastante polêmico, intenso, desses autores críticos, né, da Escola de Frankfurt, que foi um movimento na Alemanha que se estendeu aos Estados Unidos, que criticava duramente, não é, a a imprensa, os meios de imprensa de massa, como a televisão, né, o próprio rádio. Então, eram pensadores que tinham influências de dois lugares, né? Então, na escola de Frankfurt, quando a gente pensa, né, esse movimento, né, uma das coisas que nós temos que ter, né, em mente é que eles têm duas bases epistêmicas. Primeiro, eles são muito influenciados pelo marxismo, né? Pelo materialismo histórico dialético. Por isso, entendem, né, que a arte também, ela também está envolvida e reproduz, né, também as alienações, reproduz as divisões de classe, reproduz as questões de interesse do capital, né? Porém, né, eles entendem também que a arte tem uma potência de criação aí, né, num espaço de resistência e criação. Então, daí a dialética possibilitando também a própria negação da alienação e uma nova síntese, né, no sentido da arte como uma resistência. Então, vem um primeiro grande bojo, né, que é o marxismo, né? O outro bojo epistêmico que muitos deles acabam trazendo é a psicanálise, principalmente a psicanálise francesa, né? É uma psicanálise um pouco mais social, um pouco mais crítica, né? Então, a escola de Frankfurt, que é a base do Walter Benjamin, não é? Ela tem essa característica. Obviamente que eu estou fazendo um recorte bem objetivo, né? Mas quando você pega a obra que é uma das obras mais lidas do Walter Benjamin, que é a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, né? Você vê que ele já começa falando do Marx, né? Então, já aparece logo de cara aqui, não é? Marxismo, né? Então, ele dizendo que né, a própria modo de produção do capitalismo, não é? Já mostrou, e Marx foi genial nisso, né? Fez um prognóstico, né? De como o capitalismo iria mudar a vida, né? Da sociedade, seja nas relações de trabalho, nas condições de criação e tudo mais, né? Então, o Walter Benjamin ele já usa logo de cara no seu texto, né? Essa questão para nos trazer uma reflexão sobre como, né? Então, essa infraestrutura, né, esse chão de fábrica, essas desigualdades, elas vão também afetar, determinar o que ele chama de superestrutura, que é onde estaria a arte, né? É onde estão as ideias, é onde está a lei, por exemplo, né? Então ele diz aí, né, a superestrutura vai se modificando à medida que também a infraestrutura se consolida, né? Nós já estamos aí na quinta versão do capitalismo, portanto, também a arte foi se transformando mediante a isso, né? Então, o texto começa já trazendo essa reflexão, né? Então, a dialética dessas tendências, né, também estão nas tendências evolutivas da arte, porque a arte é produzida, né, como poética dentro de uma sociedade por um ser humano que pertence a uma classe social e, portanto, ele também, não se faz obra junto, né, com a arte, né? Daí a própria é o nome do nosso GT, né, Autopoieses, né? Então, o texto é bem interessante, já começa de maneira bem interessante, porque ele diz, né, é preciso entender, então, como a teoria da arte, que muitas vezes fica parecendo algo sagrado, descolado do mundo material, ela está completamente enraizada no mundo material, né? Então, ele diz, na verdade, a obra de arte, ela começa a ser vista e reconhecida quando existe a possibilidade técnica da reprodutibilidade, né? Ou seja, a passar por exemplo, com a era da imprensa, né? Com a imprensa
a máquina de Gutenberg, etc., começar, por exemplo, né, reproduzir retratos, reproduzir fotografias, né? Ou mesmo hoje com a era digital, então nem se essa difusão das obras então fica muito mais reprodutível, né? Há uma difusão incontrolável, eu diria, né? E ele começa dizendo que essa questão da reprodutibilidade, se por um lado colocou a obra de arte acessível, inclusive a uma camada social que, né, supostamente não tinha acesso, ela também torna e volta-se para si, para a própria questão da arte, uma questão complexa, que é a arte vinculada ao lucro, a arte vinculada a um produto a ser vendido, né? Então, você pega, por exemplo, o Bansky hoje, que virou, né? Pega um, né? Virou um produto comercial, né? Quer dizer, então, como o capitalismo ele também distorce a potência de resistência da arte, né? E o texto vai trazendo justamente essa questão, né? Dialeticamente colocada, né? Como, ao mesmo tempo, a arte tem uma magia e liberta, né? E também graças à própria capacidade de se reproduzir, e aí ela se torna política, porque ela também se torna norteadora de uma convivência política entre as pessoas se reúnem para ver a arte, né, para discutir a arte. Então, a reprodução técnica atinge e coloca a arte num outro padrão de qualidade, né? Então, dialeticamente, você tem um salto, mas, ao mesmo tempo, você tem um aprisionamento, que é a arte sendo aprisionada ao lucro, ao mundo do capital, a uma falta de repertório, falta de criatividade, não é? Então, isso vai minando o que ele chama de autenticidade da obra de arte, né? Então, quer dizer, como garantir a existência única da obra de arte no mundo, né? Aquilo que ele vai chamar de uma áurea, quer dizer, como, de repente, o mundo do capital vai tirando essa áurea do mundo da arte e, então, tornando inautêntico aquilo que deveria ser autêntico, né? Que é o que caracterizaria a arte. Então, o texto é muito feliz nesse sentido, porque ele consegue fazer com que pensamos, né? Como a história da arte também vai se envolvendo com a história da humanidade e das sociedades, né? E também vai entrando numa disputa, diria, quase ontológica, que é qual é esse lugar de autenticidade, né? Então, ele diz, essa esfera da autenticidade deveria escapar à questão da reprodutibilidade técnica, né? Porque a técnica ela só deveria ser como um degrau, como um trampolim, né? O texto é muito bom, eu peço que vocês leiam, não é? Eu estou dando aqui apenas alguns chamamentos, até para vocês se debruçarem, né? Nós que estamos começando agora a discutir toda essa questão da arte, né? O que é a arte como lugar da criação, mas da resistência, o lugar da micropolítica, dos vínculos, né? Por exemplo, ele fala muito da arte da fotografia, né? Que a fotografia é uma coisa genuína, e a fotografia, né, ela demorou a se reproduzir, então ela marca o instante ali, né? Então ele fala muito dessa questão que a fotografia não é uma simples cópia do real, né? O olhar do fotógrafo cria algo que ninguém mais consegue tirar a mesma foto do mesmo jeito, né? Isso é uma coisa realmente interessantíssima, se a gente parar para pensar, né? Pega aqui o Salgado, por exemplo, né? Que tem um brasileiro aí que tem bastante alcance no exterior, com obras maravilhosas, né? O olhar dele, né, é muito diferente de qualquer outro ser humano que pega uma máquina e interprete o real, né? Então, ele fala muito disso aqui, né? Quer dizer, por mais que a gente entenda a fotografia na questão técnica, ela é autêntica porque o olho, né? E a autonomia e a criação daquele sujeito, ao tirar a foto, cria uma autenticidade, né? Que seria o que ele chama de uma quintessência, né? E que caracteriza, portanto, né? Essa magia da obra estética, né? Então ele diz, o conceito de aura, né? Permite resumir essas características. O que se atrofia na era da reprodutibilidade técnica da obra de arte é sua áurea. Então, a áurea é isso que é o inescapável,
É aquilo que a gente não consegue definir por que um quadro te captura, por que uma música te capta, né? Ele vai chamar isso de aura, né? Ele diz, quando a esfera da arte ela emudece, ela vai perdendo isso, né? O cinema, por exemplo, quando o cinema se torna extremamente comercial, né? Será que nós não estamos perdendo a aura do cinema quando, por exemplo, as pessoas não vão mais às salas de cinema e ficam vendo simplesmente Netflix dentro de casa, sozinhos nos seus dispositivos móveis, na televisão também? Não se perderia uma áurea da conectividade do ambiente, das pessoas, né? Então, esse texto é muito interessante porque esse conceito de aura, né, que é justamente o que ele vai problematizar agora dizendo. E aí ele vai trazer o cinema, né? Ele vai dizer que o cinema colaborou com os movimentos de massa e, de alguma maneira, também fez o que ele chama de destruição dessa aura, né? Faz esse chamamento para nós hoje, né? Do contemporâneo, que é também um certo empobrecimento dessa existência humana hoje por uma série de circunstâncias, né? Então, aquilo que a gente chamou as pessoas fugindo, né, para o niilismo, para um pessimismo. Então, tem a ver, na visão do Walter Benjamin, quer dizer, e de muitos outros pensadores, com a destruição da áurea no campo estético-artístico, né? Aqui ele faz até uma revisão histórica, né, da questão da arte grega, etc. Eu não vou ficar muito nisso. Mas é isso que eu queria trazer aqui no meu comentário de hoje, aqui no Alto Poeses, primeiro com um convite à leitura do texto, né? E esse conceito de aura, né? É uma figura singular, composta de elementos espaciais, temporais, né? É a aparição única de uma coisa distinta, né? Que de alguma maneira explode, a gente não consegue, é o que a gente chama de estesia, né? Há uma ligação estésica entre o sujeito, o universo e aquela obra, né? Aquilo tudo se torna único naquele momento. E aí, isso, então, ele chamaria de áurea. E aí a pergunta dele, será que, né, a intensidade dos movimentos de massa não vão desqualificando, não vão empobrecendo essa aura, né? Aí vou deixar aqui uma provocação, né? Primeiro para a leitura do texto, que eu não quero contar o texto todo, né? E até porque ele vai falar muito cinema no final do texto, então acho que é legal de vocês lerem, né? Mas qual foi a última vez que vocês se conectaram com uma obra que permitiu sentir essa questão da aura, né? Vamos tentar pensar e vamos tentar responder isso lá depois, numa das nossas reuniões. Então, esse é o convite da semana, o texto do Walter Benjamin, muito fácil de conseguir em PDF, tá? E ele vai comparando, né, a arte da fotografia com a arte do cinema como arte no século XIX e início do século XX. Acho que vale a pena, é um texto que eu volto sempre, está na minha tese de doutorado como uma referência, e penso que é um ótimo convite aí para o seu final de semana. Morada Acadêmica fica por aqui, lembrando que é sempre um prazer discutir sobre arte, cinema, autenticidade e existência. Até a próxima.